Atualidades de hoje vai falar sobre um tema que está na agenda do dia e é por isso que a gente resolveu mudar a data também de lançamento do vídeo. Hoje, dia 3 de agosto, começam as audiências públicas no STF para discutir a ADPF 442. O que é essa ADPF? É um processo que pode ser apresentado para ser julgado no STF, não sei se em outras instâncias, mas no STF é um espaço adequado para isso, pedindo que se revisem dispositivos legais, ou seja, pedaços da lei que estejam ferindo a Constituição, ou seja, que estejam contrariando a Constituição. E aí você pega esses pedaços da lei, argumenta em que sentido e onde essas questões alteram ou ferem a Constituição, e aí esse órgão colegiado, no caso o STF, o Supremo Tribunal Federal, que é a nossa maior instância legal no Brasil, vai avaliar e ponderar acerca desse pedido, ou seja, aceitando ou não, né, a argumentação e tal. E o que está sendo objeto, né, dessa DPF, que significa, se chama Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Qual que é o objeto dessa DPF? É a discussão da descriminalização do aborto. A descriminalização do aborto, de acordo com essa argumentação, que é do PSOL, em consultoria, se não me engano, com a Débora Diniz, que é quem dirige a Anis Bioética, a ONG da qual ela faz parte. Eles entraram com esse pedido no STF dizendo que o artigo 124 e o 126 do Código Penal, que é o nosso código que rege as punições, ou seja, crimes passíveis de punição na sociedade, que eles estavam violando a Constituição e alguns direitos previstos na Constituição para as mulheres. Serão ouvidos 40 especialistas em aborto no Brasil de categorias diferentes. Comunidades de fé, organizações feministas, cientistas, enfim, todo tipo de especialistas na área. E a inovação dessa votação, que é muito importante, todo o material que for apresentado por esses especialistas em audiência pública, coisa que é muito raro, ainda não é tão comum o STF abrir as portas para ouvir a sociedade antes de tomar uma decisão, sabe? É que o que for lá posto pelas pessoas, por esses 40 especialistas, vão ficar anexados ao processo e vão ser encaminhados para todos os outros ministros que forem forem votar, a se considerar para tomar essa decisão. Então é bastante coisa, assim, como sociedade. Algumas informações importantes são que, primeiro, que esse Código Penal ele data de 1940. A nossa Constituição é de 1988, né? Bastante tempo depois. E eu vi uma informação curiosa na coluna do Agora Que São Elas, eu vou deixar todos os textos que eu estiver falando aqui já aqui na caixa da descrição. Eu sempre deixo, gente, porque eu faço pesquisa pra fazer os vídeos e eu geralmente ponho a fonte no card da descrição, pra que se vocês tiverem interesse de ler as matérias por conta própria, né? É ótimo, inclusive é importante. Nesse artigo do Agora Que São Elas falam que esse Código Penal, ele data de antes da lei do divórcio, antes mesmo da criação do anticoncepcional, por exemplo, sabe? O que a DPF propõe é uma atualização do Código Penal nesse tema. E o que prevê o Código Penal nesses artigos? É a criminalização do aborto, exceto em 3 casos, que são gravidez frutos de estupro, risco de vida para a mãe, né? E anencefalia. Esses são os 3 casos em que existem exceções. E por que essa discussão tá rolando no STF e não consegue rolar, por exemplo, na nossa Câmara de Deputados, no nosso Senado? Porque nós temos uma bancada evangélica, né, gente, que barra toda e qualquer discussão dentro de qualquer campo progressista, né, dos direitos das mulheres, dos direitos da diversidade e assim por diante. Se você não viu, a gente lançou um vídeo com o Advocacy para Direitos LGBT da Human Rights Watch, Boris Dietrich, ele fala disso, que o que a gente está tentando fazer aqui por meio dessa DPF é o caminho que normalmente, muitas vezes, as minorias sociais têm que recorrer, que é, primeiro, buscar uma garantia dos seus direitos através de dispositivos legais e do judiciário, para que a população tenha um tempo para se acostumar com isso e isso possa finalmente chegar, né, num ambiente de discussão parlamentar, porque a sociedade tendo digerido mais e, né, se a correlação de forças permitir a disputa com esses setores, né, que são conservadores, você consegue transformar essas questões em lei. Então é esse o objetivo dessa DPF, fazer esses assuntos avançarem por meio, esses direitos serem garantidos por meio do judiciário. Porque nosso parlamento e nosso Senado não tem garantido o direito das mulheres, basicamente. E eu vi, em algum dos textos que eu li, uma definição muito interessante. A gente repete muitas vezes que o aborto é uma questão de saúde pública. O que significa ser uma questão de saúde pública? Ele tem que cumprir basicamente 2 critérios. Primeiro é não serem casos raros, tem que ter uma grande incidência de número. E o segundo, que esse problema represente um impacto real para a vida
da saúde dessa população, da saúde, enfim, pra saúde dessa população, sabe? Esse fenômeno tem que estar gerando um problema, que é o caso. Por isso que se diz que é um problema de saúde pública, porque a questão é o que você pensa a respeito do aborto, se você concorda ou não concorda, não impede outras pessoas de fazerem o aborto. Essa discussão de se você é a favor ou contra o aborto não existe, entendeu? Não é essa discussão que tem que ser feita quando o assunto é a legalização do aborto e descriminalização do aborto, que são coisas diferentes. A questão é, primeiro que existe uma parcela da população, que é a minoria que consegue pagar por abortos gradativamente mais seguros, porque tem procedimentos que não têm o menor perigo, lógico, né, com a devida infraestrutura, uma equipe médica, um espaço adequado, etc, recuperação, tudo isso, quem tem dinheiro pra fazer isso, tá muito bem. Quem tem dinheiro pra fazer mesmo o aborto medicamentoso acompanhado estaria muito melhor, entendeu? Tá muito melhor. Mas tem uma grande parte da parcela da população que, por depender mais do Estado, fica muito mais vulnerável, e é quem tá vulnerável a essas duas questões. A descriminalização fala de você tirar o caráter punitivo, entendeu? Do Estado, da reação do Estado quanto a essa situação. Então ela passa a não ter mais uma pena atrelada a isso, ou seja, uma punição do Estado. A questão é que isso não torna o aborto um direito, o aborto seguro um direito. Então, beleza, vou fazer uma analogia em termos de portas. Tipo, se uma mulher faz um aborto clandestino e vai parar num hospital, basicamente o que a equipe médica é orientada a fazer é chamar a polícia. A questão é, cara, vamos ser bem sinceros aqui, sem hipocrisia. Quem são as pessoas que chegam na polícia? Você acha que a mulher de classe média vai chegar na polícia, chega nesse limite, por exemplo, sabe? Eu vi uma entrevista da Débora, que também vai estar aqui na descrição pro país, e ela fala que a questão é, a descriminalização, ela retira a pena, esse imperativo do Estado ter que te punir pelo que você fez, mas ele não abre a porta do sistema de saúde. O acesso à saúde pode dar as informações e dar pra essa mulher possibilidade de se precaver e de não ir para lá de novo. A descriminalização, que é o objeto agora dessa DPF, ele é uma etapa, né? Da retirada dessa questão da pena, que é só esse entendimento. A questão é que tornar o aborto um direito é você oferecer o aborto seguro para as mulheres. É isso. Seguro, gratuito. Você deixa de oferecer isso para essa mulher. Então você não abre a porta para essa mulher ter um espaço, entendeu? A descriminalização, ela tira a punição, mas ela não tira a proibição, o que impede de ser disponibilizado para a população. Então essa mulher vai continuar fazendo aborto por conta própria, fazendo nessas situações degradantes, né, em que as mulheres que não têm dinheiro para pagar vão parar e vão continuar morrendo, porque é disso que se trata. Uma clínica regularizada não vai poder oferecer o aborto. Não, exato. Sem poder oferecer. Então é isso, a mulher que tiver dinheiro vai continuar podendo pagar, e a que não tem dinheiro vai continuar sem poder pagar e sem ter acesso ao direito pleno à saúde, né? É disso que se trata. A Constituição tem que nos garantir o direito à saúde. Beleza, essa DPF ela só trata da questão da descriminalização, mas a gente tem que ter o tempo todo com a legalização em vista. E a gente tem que estar debatendo isso agora. Qual que é o ponto muito importante dessa DPF? A gente está muito próxima das eleições. Durante esses dias e nos próximos períodos, porque é isso, as audiências públicas vão de 3 a 8, mas não tem prazo para o julgamento. E no momento das eleições é uma chance que a gente tem de fazer um debate qualitativo das coisas e não publicitar marqueteiro. E o segundo ponto é que dia 8 de agosto a gente tem uma questão aí, regional. Dia 8 de agosto vai sair a votação, não sei se todo mundo está sabendo, mas a legalização do aborto na Argentina passou pela Câmara de Deputados argentina e apoiado por uma mobilização de rua forte das mulheres argentinas que estavam pautando esse assunto nas escolas, no trabalho, em todos os lugares, nas creches, mobilizou a sociedade para fazer esse debate e passou na Câmara dos Deputados. E agora, dia 8 de agosto, vai rolar a votação no Senado, que também está sendo uma disputa. Então, saindo e sendo aprovado esse projeto na Argentina, é uma chance enorme que a gente tem de pautar isso aqui e de ter mais um modelo, né, para além do uruguaio, de legalização do aborto na nossa, assim, fronteira, né? Algumas informações importantes, para além da que eu falei no começo do vídeo, de que não existe essa questão de... Não existe o não existir abortos, isso não existe.
tem que ficar claro pra quem tá assistindo esse vídeo, pra todo mundo, que não existe um cenário zero abortos. Esse cenário não existe. Existe um cenário aborto legal, seguro, que não mate as mães, e aborto clandestino, que mata mulheres. Essas são as duas únicas opções que existem na materialidade, né? Então, tem uma frase de meme de Facebook que rola muito, que eu acho que é muito a cara desse cenário. Sobreviver ao aborto é um privilégio de classe. Quem pode pagar, paga. E quem não pode pagar, morre. E pensar que classe é questão de raça no Brasil é pensar que atinge basicamente as mulheres negras mais pobres. Não é possível que a gente não tome decisões com base na realidade material. Acho que é essa a discussão que tem que ser feita. Mas, outros dados importantes a se lembrar, e essas são da pesquisa de 2016 da ANIS, que eu até anotei o nome, Pesquisa Nacional de Aborto, que são dados impressionantes. 1 em cada 5 mulheres até 40 anos fez aborto. E a gente tem que tirar da cabeça o estereótipo da mulher que faz aborto. Todas as mulheres abortam, essa pesquisa mostra isso. Que elas são cristãs, elas são católicas, elas são evangélicas, elas são mães, muitas vezes, elas são de todas as idades, todas as mulheres abortam. É uma coisa que afeta, obviamente que diferente na escala aí de posição na sociedade, mas afeta todas as mulheres, né? E que se você acha que ninguém na sua família fez, é porque provavelmente você só não sabe. Exato, exatamente. O que é pior ainda, né? Que mostra que ela tá indo sozinha num lugar que é clandestino. Não, fora o absurdo, porque significa que se 1 de 5 fizeram aborto, significa que o Estado quer 1 em cada 5 mulheres presas. Isso significa ao ano no Brasil o quê? 500 mil? Tem que fazer a conta, mas é um número bem bizarro. É isso que a gente, como sociedade, pretende continuar fazendo. Ignorar a realidade material é muito bizarro. Porque você olha os números de países que legalizaram o aborto versus o número de países que criminalizam o aborto como o nosso. Os números dos países que legalizaram sempre apresentam uma queda vertiginosa dos abortos e uma queda quase para zero nulo de mortalidade materna e uma queda para quase nada, uma redução drástica da quantidade de abortos por ano, uma coisa impressionante. E eu fico pensando, porra, então pró-vida somos nós, né? Porque tudo bem, vamos aqui ponderar o fato de que essas pessoas não consideram a vida das mulheres algo a se considerar no cálculo, é importante frisar isso. Mas a vida das mulheres tá, gente? Caso aí vocês não lembrem disso, mas tudo bem. Ignorando o fato da vida da mulher, se a nossa política pública, ela apresenta possibilidade de menos abortos do que a política pública deles, quem é o pró-vida aqui? É ou não é, Joana? A política pública que a gente defende é a política pública de menos abortos. Portanto, aí, a conclusão desse vídeo, pró-vida somos nós. Sério, é isso, né? Todos nós temos que estar aqui atentos ao que vai rolar nesses próximos dias, a pautar esse debate na sociedade de forma qualitativa. A gente tem essa responsabilidade de fazer isso, principalmente agora nesses próximos dias, mas também tendo em vista a eleição, sabe? Vamos começar a fazer um debate qualitativo. Eu ia juntar um feat de textão, mas eu vou fazer isso um outro vídeo pra semana que vem. E, então a gente tem que ficar atento agora. Vão rolar atividades no país inteiro durante esses dias agora das audiências públicas da DPF 442. Vão rolar debates, atividades de todos os tipos no país inteiro. Incorpore esse caldo, entendeu? Faça esse debate na sociedade. Leve isso para todos os espaços, trabalho, casa, todo lugar que isso der para ser levado, leve. É o momento para isso. E parece que a onda verde está dominando a América Latina, então vamos para cima. O Chile e a Bolívia, que eram locais que criminalizavam o aborto até em casos de risco de morte, alteraram parcialmente a legislação há pouco tempo agora, permitindo o aborto pelo menos para alguns casos. Irlanda, agora nós. Então assim, se cuida, seu machista, que a América Latina vai ser toda feminista. Yes! Então é isso, meus amores. Obrigada por assistir até o final. Comenta aqui embaixo se você tá sabendo de mobilização na sua cidade, o que você achou do vídeo, etc. Não sei, como é que se engaja isso? Ah, já sei! Comenta aí embaixo. Hashtag aborto legal IA. Bota na tela. Se inscreve no canal, nos siga nas redes sociais se vocês gostaram desse vídeo. Enfim, gente, Deus no comando. Até a próxima.